Olá pessoal, vamos para a nossa parte 1 do Teorema do Resto. O Teorema do Resto é um teorema muito importante na teoria de polinômios e a gente vai aplicar em muitas questões, em muitos exercícios, normalmente quando ele pergunta o resto de uma divisão. Então vamos lá, eu vou mostrar para você. Lembra da divisão de polinômios? Nós temos aqui um polinômio P, que a gente chama de dividendo, e a gente vai dividir esse polinômio por um divisor. Esse polinômio nesta posição a gente chama de divisor. Depois nós temos o quociente e o resto. Lembre-se que o quociente nós calculamos e o resto nós também calculamos. Nós aprendemos na aula passada como fazer esse procedimento aqui. Ok. E aí tem também um detalhe que quando o polinômio é divisível, a palavra divisível significa que o resto é zero. Então, quando este polinômio P, vamos supor que o enunciado esteja assim, o polinômio P é divisível pelo polinômio D. Toda vez que estiver escrito no enunciado divisível, significa que o resto dessa divisão é igual a zero. Bom, mas e daí, Egg? Isso a gente já viu a aula passada, né? Eu vou colocar aqui 5 dividido por 3, vai dar 1 e sobra 2. Isso aqui é só para lembrar você da relação que existe entre esses números aqui. O 5 é igual a 3 vezes 1 mais 2, ou seja, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ok, então nós chegamos nessa relação, também vimos na aula passada, só que nessa aula de agora a gente vai trabalhar com essa relação aqui de uma maneira um pouco mais destacada. Lembre-se sempre que quando você faz uma divisão de polinômios, esta relação existe, ok? Você pode escrever os polinômios desse jeito aqui. Bom, mas e daí, Egg? Qual é a novidade? Vamos lá. Então aqui nós temos a mesma divisão, a novidade é a seguinte. Às vezes, nós podemos anular o divisor. Como assim anular o divisor? Então, vamos supor que o enunciado dê para você alguma informação de modo que isso aqui seja zero. Ok? Eu vou já te explicar como é que isso vai acontecer. Se isso aqui, se o divisor for zero, então você concorda que tudo isso aqui fica igual a zero. Porque vai ficar Q vezes zero. Q vezes zero dá zero. Então, tudo isso aqui vai sumir. De novo, se esse termo, por algum motivo, for igual a zero, aqui, esse zero, né? Aqui, então, tudo isso aqui vai sumir. E aí, esses dois termos vão ser iguais. O polinômio vai ser igual ao resto. Então, esses dois termos aqui serão iguais toda vez que esse termo for igual a zero. Bom, e aí? Como é que a gente faz isso? Deixa eu te explicar, então, o teorema do resto. O teorema do resto é assim. Toda vez que um número for raiz do divisor, você lembra o que é raiz? Raiz é o número que anula o polinômio. Então vamos supor que x igual a 2, por exemplo. X igual a 2 é raiz desse divisor aqui. Bom, se for raiz do divisor, significa que isso aqui vai ser igual a zero, porque raiz significa exatamente isso, né? A raiz é quando o polinômio é igual a zero. Então, tudo isso aqui vai dar zero, porque fica zero vezes qualquer coisa. Zero vezes qualquer coisa é zero. E aí nós temos o teorema do resto. Nós temos o polinômio igual ao resto. Então, é isso que diz o teorema do resto. Olha só. Egg, agora você colocou um R aqui? Como assim, né? Agora não era X? Então, mas esse R é exatamente a raiz do divisor. É o que vai aparecer aqui agora. Então, apresento-lhes o teorema do resto. O que diz o teorema do resto? O polinômio é igual ao resto, o polinômio é o dividendo, né? O dividendo é igual ao resto sempre que o R for uma raiz do divisor. Raiz do divisor, que é a raiz desse termo aqui. Bom, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Isso que eu falei está correto, mas existem alguns cuidados que a gente tem que ensinar para você. Vamos mostrar aqui. Os cuidados são esses daqui, ó, é o grau do resto. Como é que funciona o grau do resto?
Sempre o grau do polinômio que ocupa a posição do resto tem que ser menor do que o grau do divisor. Então, como assim? Vamos supor que esse divisor aqui, vou inventar. Vamos supor que esse divisor tem grau 3. Ok, vamos pôr aqui x ao cubo mais alguma coisa. Tá. Se esse polinômio aqui tem grau 3, o resto jamais pode ter grau 3. O resto tem, no máximo, grau 2. Pode ser grau 2, grau 1, grau 0, mas tem que ser no máximo 2, porque o grau do resto sempre tem que ser menor que o divisor. Vamos fazer aqui um outro exemplo para você entender? Ó, vamos supor que o grau do dividendo, vamos pegar uma outra cor aqui. O grau do dividendo seja x, vamos pôr x à quarta, o grau 4. X à quarta mais alguma coisa, ok, mais blá, blá, não importa o que vem depois, mas o grau é 4. Então, se o divisor tiver grau 4, o resto pode ter grau 0, ou seja, pode ser um número, pode ter grau 1, por exemplo, assim, pode ter grau 2, x² menos x ao cubo mais... Opa, x ao cubo não, né? Cubo não, porque eu falei grau 2. Então, x mais 1. Ou o resto pode ter grau 3. Grau 3 é o máximo. Vou inventando aqui qualquer coisa, né? Não importa. Mais 1. Então, no máximo, o resto tem que ter grau 3, porque o divisor tem grau 4. Isso, então, que eu te expliquei, vai ser aliado com o teorema do resto. Vou colocar aqui um exemplo. Ó. Esses são os exemplos mais comuns. O grau do divisor é grau 1, e isso implica que o grau do resto é 0. Claro, né? Porque tem que ser menor. Se o grau do divisor for 2, significa então que o grau do resto é no máximo 1. Pode até ser grau 0, mas no máximo ele tem grau 1. Aqui eu vou coloque aqui para completar, tá? Grau 1 ou grau 0, tá? Porque a gente teria que escrever aqui no máximo, né? Mas tudo bem, vamos colocar aqui para completar ou grau 0. Tá? Vamos deixar bem claro aqui, esse 1 aqui seria no máximo, mas pode ser grau 0 também, pode ser menor. Então, como é que a gente alia essa informação? Nessa primeira aula, eu vou te explicar apenas esse caso aqui. Né? É o caso mais famoso, é o caso mais comum. É o caso em que esse polinômio é grau 1. Né? Então, eu vou te mostrar no próximo exemplo como que a gente calcula o resto da divisão. Vamos lá. Exemplo, eu tenho um polinômio aqui, um polinômio de grau 3, e nós vamos dividir o polinômio por x menos 2. Tá, então se você fosse montar essa conta, eu vou montar aqui, não tem problema. Se você fosse montar essa conta, ficaria assim, ó. 3x ao cubo menos 4x² mais x menos 6. E você vai dividir esse polinômio por x menos 2. Muito bem. Então você pode aplicar o método que eu te ensinei na aula passada. Você pega aqui o termo de maior grau, deixa eu pegar aqui uma cor amarela. Você pega o termo de maior grau e divide pelo termo de maior grau, encontra o quociente. Faz a distributiva e leva para lá com o sinal trocado. Depois soma. E repete o procedimento, né? Vai repetindo o procedimento até chegar no resto. Então você poderia fazer isso aqui, igual eu te ensinei na aula passada. Mas existe uma maneira mais simples. Você está vendo que o exercício perguntou apenas o resto? Então se ele perguntou apenas o resto, eu vou calcular a raiz do divisor. Eu vou pegar o x menos 2 e igualar a 0. Olha que fácil. Para calcular a raiz, a gente iguala a 0. Fica x igual a 2. Esse x igual a 2 é aquele r que estava lá no primeiro slide da definição, naquele slide da definição. Pronto, então aplicando o teorema do resto, o resto vai ser P de 2. Como assim, Egg? P de 2? É porque eu peguei a raiz e troquei aqui, ó. Então, pega o 2 e troca aqui. Quando você calcular o P de 2, você calcula o valor numérico do polinômio para x igual a 2. Se você trocar o x por 2 aqui, trocar o x por 2 aqui e trocar o x por 2 aqui, você encontra o valor numérico do polinômio, que é o resto. É o resto porque é isso que diz o teorema do resto.